Olá, tudo bem? Sou o professor René Hellman e agora nós vamos continuar esse nosso curso de prática civil e analisar um dos recursos mais importantes do processo civil e um dos que mais gera dúvidas, que é o agravo de instrumento. A gente sabe que o CPC de 2015 estabeleceu algumas mudanças, estabeleceu um rol de cabimento do agravo de instrumento, né? E há uma série de dúvidas com relação a isso. E agora nós vamos analisar algumas questões relativas ao agravo de instrumento para te dar um norte aí, porque se cair agravo de instrumento na sua prova do exame de ordem, você tem que saber fazer esse recurso. E ele tem uma série de requisitos formais que são muito importantes, né? E que você deve observar para que não perca ponto pelo fato de ter esquecido algum requisito básico. Então, qual que é a nomenclatura que nós vamos utilizar aqui? Olha, a gente pode utilizar agravante e agravado ou recorrente e recorrido. Geralmente, como se trata de recurso de agravo, nesse caso, as pessoas acabam utilizando agravante e agravado. Mas nada obsta que você utilize a terminologia de recorrente e recorrido. A única coisa que eu vou indicar é a seguinte: se você usou agravado, use agravante durante o seu recurso todo. Se usou recorrente e recorrido, usa durante o recurso todo. Não fica trocando, porque você tem que lembrar o seguinte: você está expondo razões para reforma ou para anulação de uma determinada decisão. Você está expondo essas razões para uma pessoa que não conhece aquele caso. Então, aquela pessoa vai ter contato com o seu caso pela primeira vez a partir do seu agravo. Se você fica mudando a nomenclatura, isso pode resultar em confusão na cabeça de quem for ler. Então, para facilitar a vida de quem vai ler o seu recurso, utiliza a mesma coisa, ou agravante e agravado, ou recorrente e recorrido, ok? Muito bem, agora a estrutura. O recurso de agravo de instrumento, ele tem uma estrutura composta por duas petições, uma petição de apresentação e uma petição com as razões. Nessa petição de apresentação, você vai apresentar ali as questões formais do seu recurso, né? E nas razões você vai apresentar o conteúdo daquilo que você quer que o tribunal reforme ou anule. Então, na petição de apresentação, você já vai dirigir ela para o juízo a quem? Quer dizer, diferentemente da apelação, no agravo de instrumento, você interpõe ele diretamente no tribunal. Então, você tem lá uma decisão de um juízo de primeira instância, contra a qual cabe recurso de agravo de instrumento. E aí, nesse caso, você vai dirigir esse seu recurso de agravo de instrumento já direto para o Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou para o Tribunal Regional Federal, se tratar de Justiça Federal. Tá bom? Então, não confunde isso aqui. Petição de apresentação você já faz dirigido ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, ok? Vai qualificar as partes, e aqui é importante qualificar de forma completa as partes. Por quê? Porque aqui você está com agravo de instrumento, quer dizer, não é como na apelação em que os autos sobem para o tribunal. Não. Aqui vai o agravo com alguns documentos daqueles autos processuais onde foi proferida a decisão que você está atacando por meio desse recurso. Então é muito importante você fazer a qualificação completa das partes, certo? Agravante e agravado qualifica de forma completa. Outra questão que precisa aparecer aqui nessa sua peça de apresentação é a indicação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo. E essa é uma exigência do artigo 1016, inciso 4 do CPC de 2015. Tem que fazer constar na sua petição de apresentação, então, esses dados completos, nome e endereço dos advogados, tanto do agravante quanto do agravado. É importante fazer isso justamente pelo mesmo motivo, porque os autos não sobem. Então o tribunal vai ter conhecimento de quem são os advogados das partes por meio da informação que você fornecer ali na sua petição de apresentação. Então é muito importante que ela vá bem completa mesmo. Tem que ter muito cuidado com essa petição de apresentação do seu recurso de agravo de instrumento, ok? E pode ser o seguinte, pode ser que você não tenha
informações a respeito do nome e do endereço do advogado da parte contrária, no caso de a parte contrária ainda não ter sido citada. Vou dar um exemplo. Você propõe uma ação e pede uma antecipação de tutela. Pede uma decisão liminar para antecipação de tutela. E o juiz nega a antecipação de tutela. Antes de citar o réu, ele nega a antecipação de tutela. Contra essa decisão, você pode interpor o recurso de agravo de instrumento, certo? Ao interpor o recurso de agravo de instrumento, você não vai ter condições de fornecer essas informações a respeito do nome e do endereço do advogado ou dos advogados da parte contrária, porque a parte contrária ainda não foi citada e ainda não se fez representar nos autos por advogado. Aí, na sua petição de apresentação, você precisa dizer que a parte contrária não foi citada, em razão disso não há informações a respeito do seu advogado. E aí você vai requerer que ela seja intimada pessoalmente para que tome conhecimento do agravo de instrumento, ok? Além disso, você vai indicar nessa sua petição de apresentação os documentos que formam o instrumento. Então, essa indicação é importante porque, mais uma vez, com o recurso de agravo de instrumento não vão os autos. Quer dizer, você vai ter que retirar dos autos principais lá do seu processo que tramita na primeira instância quais são os documentos importantes que você fez referência nas suas razões do agravo de instrumento para demonstrar para o juiz, para demonstrar para o tribunal que aquela decisão precisa ser anulada ou que aquela decisão precisa ser reformada. Por isso que a gente chama de agravo de instrumento. O instrumento é formado justamente por esses documentos que vão acompanhar o recurso de agravo de instrumento, ok? Então você já indica aqui na sua petição de apresentação quais são os documentos que formam o instrumento nesse recurso. Além disso, você vai requerer a intimação do agravado para as contrarrazões. Se ele tiver advogado constituído nos autos e você apresentou lá o nome e o endereço dos advogados, você vai pedir a intimação do agravado na pessoa dos seus advogados. Agora, se ele ainda não tiver constituído advogado nos autos, aí você vai pedir a intimação pessoal do agravado para que ele tome conhecimento e então possa procurar um advogado, contratar um advogado para apresentação das contrarrazões. Vai datar e vai assinar e você fez já a sua petição de apresentação do seu recurso de agravo de instrumento. Matamos a petição de apresentação, aí agora nós vamos para a petição das razões, que é o conteúdo em si mesmo do seu recurso de agravo de instrumento. Mais uma vez você vai dirigir essa petição para o tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ok? Vai fazer aquele tópico da tempestividade e do preparo, né? Se você achar importante, eu sempre acho importante fazer. Então, pelas mesmas razões que eu já indiquei na análise dos recursos anteriores, eu indico para você fazer esse tópico aqui da tempestividade e do preparo, em que você vai demonstrar que aquele recurso foi interposto no momento correto, dentro do prazo, e que foi feito o preparo, pagamento das custas para a apresentação daquele recurso. Ok. Depois disso, vai fazer a síntese do processo. Mais uma vez sobre a síntese, aquela necessidade de você fazer uma narrativa bem estruturada e narrar o que seja essencial para a análise do recurso. Não precisa ficar perdendo tempo de narrar uma série de fatos que não digam respeito àquilo que você está discutindo no recurso. Narre os fatos importantes, certo? E a importância você vai aferir na análise do caso concreto. O que for importante, que você entender importante, contar para o tribunal, para que o tribunal tome conhecimento e possa analisar aquele recurso que você está interpondo para reformar ou para anular aquela decisão, você coloca na sua síntese. Não perde tempo fazendo síntese e contando coisas que aconteceram ao longo do processo e que não vão influir na decisão, ok? Depois disso, você entra na fundamentação. E aí você vai fazer, se tiver alegações de natureza processual, né, chamadas preliminares, se houver algum problema processual naquele procedimento até então, né, e principalmente naquela decisão que você está impugnando por meio desse agravo de instrumento, e, se for o caso, vai fazer alegações de natureza
material, no caso de você querer que a decisão seja reformada porque o juízo da primeira instância fez uma análise equivocada da lei que diga respeito à própria essência do processo, que é o direito material. Então, você vai construir a sua fundamentação nesse sentido. Você vai poder pedir efeitos suspensivos, se for o caso, a gente vai ver depois em que hipóteses que é possível fazer o requerimento de efeito suspensivo. Você pode, inclusive, fazer um pedido de antecipação de tutela recursal, né, quando estiverem também presentes os requisitos para antecipação de tutela. E a gente já vai fazer isso. Aí você segue essa ordem aqui. Né? Você faz o tópico da tempestividade, você faz a síntese, depois você constrói a sua fundamentação, as questões processuais, depois as questões de natureza material. Aí você pode pedir o seu efeito suspensivo e pode pedir antecipação de tutela. E aí no último tópico você apresenta os seus pedidos, certo? E aquilo que você quer obter por meio do seu recurso. Agora vamos ver, com base no artigo 1015, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. E é isso que tem gerado aí uma grande polêmica entre os processualistas, porque há quem defenda que essas hipóteses do artigo 1015, elas não são taxativas, que elas seriam exemplificativas. E há quem defenda que não, que o rol é taxativo, que não cabe agravo de instrumento com relação a outras questões que não estejam aqui. Considerando que há essa discussão doutrinária, é praticamente impossível que a OAB e a FGV cobrem na sua prova uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento que não estejam previstas textualmente na lei. Então, se cair agravo de instrumento na sua prova, imagino que eles não vão ser cruéis a ponto de te colocar numa situação complicada aqui, porque isso daria inclusive ensejo a vários recursos da prova. Então, se cair agravo de instrumento, certamente eles vão fazer agravo de instrumento com uma dessas hipóteses previstas textualmente no artigo 1015. Então, é importante você conhecer esse dissenso doutrinário a respeito das hipóteses de cabimento, quem defende uma ampliação desse rol por interpretação e quem entende que não é o caso porque o rol é taxativo. Importante você saber isso, né? Inclusive para a sua vida prática, para saber quando que é cabível ou não é cabível agravo de instrumento. Agora, para a prova, vamos analisar a letra da lei ali. Então, vai caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Primeira coisa, decisão interlocutória, a gente sempre analisa decisão interlocutória, sentença e despacho, né? O despacho é aquele que não tem conteúdo decisório, ele só serve para dar andamento ao processo. A sentença é aquela que vai resolver o procedimento em primeira instância, né? Com base lá, pode ser uma sentença processual, pode ser uma sentença que analise o mérito, mas ela vai resolver o procedimento em primeira instância. E decisão interlocutória vai ser qualquer outro tipo de decisão, que não seja sentença, né? E que não seja despacho. Então, qualquer manifestação judicial que não seja sentença, não seja despacho, é decisão interlocutória. É por eliminação que a gente descobre o que é decisão interlocutória. E aí vai caber agravo de instrumento de algumas decisões interlocutórias, porque não cabe agravo de instrumento de todas. Primeiro caso dela, se a decisão interlocutória disser respeito a tutelas provisórias, tutela cautelar, tutela antecipada ou mesmo tutela de evidência, vai caber agravo de instrumento. Seja a decisão que nega a tutela provisória solicitada ou a decisão que concede a tutela provisória solicitada. Teve tutela provisória, que é tutela antecipada, tutela cautelar e tutela de evidência, né? Então são as tutelas. A tutela provisória ela é classificada em tutelas de urgência e tutelas de evidência. As tutelas de urgência têm uma subclassificação. Elas podem ser tutelas de urgência cautelar ou podem ser tutelas de urgência antecipada. E, além disso, daí nós temos, fora das tutelas de urgência, nós temos as tutelas de evidência. Então, qualquer desses casos aqui vai caber agravo de instrumento se a decisão versar sobre eles. Além disso, se a decisão versar sobre o mérito do processo, vai caber agravo de instrumento. Imagine um determinado caso em que o juiz
faça um julgamento antecipado da lide com relação a um dos pedidos. O autor formulou 2 pedidos: indenização por danos morais e reparação de danos materiais. E o juiz entendeu que não haveria necessidade de produzir provas com relação aos danos materiais, que já restaram devidamente provados, e faz o julgamento antecipado da lide, nesse ponto aí, com relação a esse pedido. Só que o processo segue para se discutir os direitos sobre dano moral, por exemplo. Né? Aí, nesse caso, nós não vamos ter, muito embora, em essência, aquela decisão que julgou antecipadamente a lide, a metade da lide ali, seja uma sentença na sua essência, nós não vamos chamar de sentença, nós vamos chamar de uma decisão interlocutória de mérito, contra a qual vai caber recurso de agravo de instrumento. Tudo isso para possibilitar que o sistema se mantenha íntegro, né? Porque se nós considerarmos que ela seria de fato uma sentença, que ali caberia apelação, aí teria uma apelação com relação àquele pedido e o processo prosseguiria com relação ao outro, aí ter uma outra sentença lá na frente, que teria um outro recurso de apelação, ia ser uma confusão danada, né? Porque não haveria como organizar isso tudo dentro dos mesmos autos. E como o agravo de instrumento não é nos mesmos autos, quer dizer, nós formamos um instrumento e ele vai para o tribunal, inicia-se lá autos de um recurso específico, né? Aí, nesse caso, é por isso que o legislador previu que nas decisões interlocutórias que analisem mérito do processo, vai caber agravo de instrumento. Inciso 3 vai falar do cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que rejeitarem a alegação de convenção de arbitragem. Então, se as partes tiverem feito uma convenção de arbitragem, autor e réu fizeram uma convenção de arbitragem para dizer, olha, qualquer problema entre nós aqui relativo a esses negócios que nós estamos fazendo, nós não vamos ao judiciário. Nós vamos propor a ação, em vez de propor uma ação judicial, nós vamos procurar resolver esse conflito por meio da arbitragem. E o autor não quis saber disso, em vez de procurar o árbitro, propôs uma ação judicial. Aí veio o réu na sua contestação e alegou a existência de convenção de arbitragem. E o juiz, analisando aquilo, falou, não, eu vou rejeitar essa alegação de convenção de arbitragem, por qualquer motivo. Imagine lá que ele tenha dito que a convenção de arbitragem foi uma cláusula abusiva, ou há uma cláusula abusiva lá na fixação da obrigatoriedade da arbitragem no caso, e ele rejeita essa alegação. Contra essa decisão, cabe o recurso de agravo de instrumento. Percebam o seguinte, vai caber o recurso, obviamente, de agravo de instrumento se ele rejeitar a convenção de arbitragem. Porque se ele acolhe a convenção de arbitragem, o que ele vai fazer? Ele vai extinguir o processo sem análise do mérito, e isso é uma sentença. E aí não cabe agravo de instrumento, cabe recurso de apelação. Certo? Então tem que ficar bem claro isso. Aqui é rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Além disso, vai caber decisão, vai caber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, que versar sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente sabe que o CPC de 2015 estabeleceu, dentre uma das suas hipóteses de intervenção de terceiros lá, regulamentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quer dizer, eu, em linhas gerais, vou poder atingir o patrimônio do sócio da empresa, nas hipóteses previstas na lei, obviamente, né, estando presentes os requisitos previstos lá no Código Civil, vou poder atingir o patrimônio do sócio da empresa, ainda que se trate de uma dívida da própria empresa. Então a gente desconsidera a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica e atinge o patrimônio da pessoa física que tenha sido responsável, por exemplo, pelo cometimento de fraudes, né, naquela empresa. Ok, nesse caso nós tivemos uma decisão que decorreu de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, nesse caso, a decisão que resolve esse incidente, seja para acolher ou para dizer que não pode desconsiderar, é uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. Eu já estou confundindo os recursos aqui. O inciso 5 vai dizer que vai caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então percebam, o juiz analisa o pedido de justiça gratuita. Se ele deferir esse pedido de justiça gratuita, não cabe agravo de instrumento.
Ok? A outra parte não vai poder interpor agravo de instrumento. Nesse caso, vai poder discutir isso lá na frente, depois, na apelação. Mas agravo de instrumento não vai caber. Agora, se o juiz rejeita o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ele vai poder interpor recurso de agravo de instrumento. Ou então, se ele acolhe um pedido de revogação da justiça gratuita. Então, o autor pediu justiça gratuita, veio o réu e o juiz concedeu, aí veio o réu e pediu a revogação do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. E o juiz acolheu esse pedido do réu, revogando a justiça gratuita que ele havia concedido anteriormente. Contra essa decisão, pelo autor aí, vai ser cabível o recurso de agravo de instrumento. Ok? O inciso 6 vai dizer que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Imagine lá num determinado caso em que o autor precise de um documento para demonstrar um determinado fato que esteja com o réu. Então, o documento está com o réu, o autor não consegue produzir aquela prova. E aí ele pode pedir, então, a exibição desse documento pelo réu. E o juiz, se acolher o pedido de exibição, vai determinar que o réu apresente, porque se o réu não apresenta nesse caso, pelo procedimento da exibição, os fatos que o autor desejava provar com aquele documento vão ser considerados verdadeiros. Então, é uma decisão grave. Obviamente, sendo uma decisão grave, vai caber recurso de agravo de instrumento. Assim também, se o juiz negar o direito do autor de exigir a exibição do documento do réu, vai caber o recurso de agravo de instrumento. Ok? O inciso 7 fala que cabe recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que excluiu um litisconsorte. Então, tem lá um litisconsórcio, o juiz determinar a exclusão de um dos litisconsortes, cabe recurso de agravo de instrumento. Cabe também, com base no inciso 8, quando houver rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. É o chamado litisconsórcio multitudinário, né? Quando nós temos lá um litisconsórcio facultativo, que é aquele que pode ser formado ou não, a depender da vontade do autor, né? E há um número grande de pessoas num mesmo polo processual dentro de um litisconsórcio facultativo. E aí isso tem problemas para o andamento do processo, porque um número muito grande de pessoas no mesmo polo processual, em vez de ajudar o processo a andar mais rápido, ele pode conturbar o andamento do processo. E aí a parte contrária pode pedir a limitação a esse litisconsórcio, né, que é o litisconsórcio multitudinário. Nesse caso, se o juiz rejeitar esse pedido de limitação, vai caber recurso de agravo de instrumento contra essa decisão. O inciso 9 vai falar da admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então nós temos lá uma série de possibilidades de intervenção de terceiros e o juiz, se ele admitir ou inadmitir uma daquelas modalidades, essa decisão é uma decisão interlocutória contra a qual cabe recurso de agravo de instrumento. O inciso 10 vai dizer que cabe quando a decisão versar sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aí aqui é no procedimento dos embargos. Qualquer decisão interlocutória que se manifeste a respeito de efeito suspensivo, seja para conceder, seja para modificar, ou seja para revogar o efeito suspensivo dos embargos à execução, vai caber agravo de instrumento. O inciso 11 vai falar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Olha só, redistribuição. Nós temos uma forma de distribuição, que a doutrina chama de estática, né? Ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu incumbe provar os fatos que ele alegou que sejam fatos novos, né? Fato modificativo, fato extintivo ou fato impeditivo do direito do autor. Essa é uma distribuição clássica do ônus da prova prevista na lei. Agora, o parágrafo 1º do artigo 373 estabelece a possibilidade de o juiz redistribuir esses ônus. Então, eventualmente, aquele fato constitutivo que deveria ser provado pelo autor, com base no 373, caput, ele pode passar a ser de incumbência do réu, quer dizer, o juiz redistribuiu o ônus da prova com base nos requisitos do parágrafo 1º. Contra essa decisão que redistribui, cabe agravo de instrumento.
ok? Redistribuição, isso é importante. O inciso 12 foi vetado e o inciso 13 vai falar de outros casos que a lei expressamente preveja o cabimento de agravo de instrumento. Aqui o CPC, na verdade, ele faz uma abertura para casos outros que possam estar previstos em outro tipo de lei que não o CPC, né? Em que haja lá a previsão expressa de que contra aquele tipo de decisão cabe agravo de instrumento. Certo? O parágrafo único vai dizer que vai caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, qualquer decisão interlocutória proferida nesses procedimentos aqui vai caber recurso de agravo de instrumento. Ok? Então, na hora de elaborar a sua peça, e ao ler o enunciado você tem que verificar se estão presentes aqui alguma dessas hipóteses previstas no 1015. Se estiverem presentes, você vai construir a sua hipótese de cabimento com base nisso, vai construir uma fundamentação jurídica adequada que indique a necessidade de anulação da decisão proferida pelo juízo à quo ou mesmo a reforma da decisão proferida pelo juízo à quo. Ok? O artigo 995 vai estabelecer sobre o efeito suspensivo. Quando que é possível nos recursos pedir efeito suspensivo ao recurso. Então, estabelece lá a regra de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. E é isso que nos interessa agora, decisão judicial em sentido diverso. E o parágrafo único vai dizer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então vamos analisar isso. Você tem lá uma decisão interlocutória contra a qual cabe recurso de agravo de instrumento. Você olha para aquela decisão, ela já está surtindo efeitos. Aí você verifica que essa decisão, se ela surtir efeitos de forma imediata, vai causar um risco de dano grave ou um dano de difícil ou impossível reparação para o seu cliente. Então você já tem o primeiro requisito para suspensão, certo? Para atribuição de efeito suspensivo para o seu recurso. Aí, com base nisso, o que o relator vai fazer? Vai analisar o caso e vai dizer, olha, vou suspender a eficácia da decisão proferida na primeira instância até que se analise esse recurso de agravo de instrumento, certo? Então, primeiro requisito aqui é esse risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e o segundo requisito é a probabilidade de provimento do recurso. Então, se aí na sua prova cair e você perceber que houver a possibilidade de pedir efeito suspensivo, você tem que demonstrar no tópico específico do efeito suspensivo esses dois requisitos presentes, risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. O que é? O risco de dano grave ou de difícil reparação aí são as questões fáticas que estão envolvidas naquela decisão, né? Que podem causar, se a decisão continuar a surtir efeitos, vão causar um dano grave para o seu cliente. Aí você vai depender das informações fáticas constantes da prova. Ou não, na verdade é né? Porque são dois requisitos cumulativos. E aí você vai precisar demonstrar também a probabilidade de provimento do recurso. O que é essa probabilidade de provimento? Vai ter que demonstrar. Uma forma boa de demonstrar isso é demonstrar que o entendimento do tribunal é totalmente contrário ao entendimento manifestado pelo juízo da primeira instância na análise desse tipo de situação. E isso vai indicar uma probabilidade grande de provimento. Ok? Além disso, você pode abrir um tópico para pedir antecipação da pretensão recursal. Então, imagina lá, vamos pensar o seguinte, você tem você propôs uma ação e pediu uma liminar para antecipação de tutela lá na sua ação em primeira instância. E o juiz negou. Falou, não entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela nesse caso. Aí você
interpõe um recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão e fala para o tribunal, olha, estão presentes sim os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Então eu quero que o tribunal reforme a decisão do juízo da primeira instância e determine a antecipação de tutela. Só que como você tem muita pressa, como há ali, né, essa urgência, porque a antecipação de tutela é uma forma de tutela de urgência, e se você demonstrar para o tribunal essa urgência aliada à probabilidade do seu direito, você já pode antecipar os efeitos da tutela recursal, quer dizer, o tribunal pode determinar essa antecipação de tutela imediatamente, já no início pelo relator aqui. E aí você vai ter que demonstrar, obviamente, os requisitos do artigo 300, né? A tutela vai ser concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se for o caso, você tem que construir, então, uma fundamentação que demonstre essa sua probabilidade e demonstre esse perigo de dano ou esse risco risco ao resultado útil do processo. São os dois requisitos básicos para a concessão de uma tutela. De uma tutela de urgência nesse caso, né? Então você vai poder pedir essa antecipação da tutela recursal, indicando a presença desses dois requisitos aqui que estão previstos no artigo 300. E aí vai fazer os pedidos, né? Então o primeiro pedido que você faz é para receber o recurso, obviamente, né? Para que ele passe pelo juízo de admissibilidade. Então, requer o recebimento do recurso, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, se for o caso. Então, se você fez um tópico lá para pedir efeito suspensivo, esse é o segundo pedido que você vai fazer aqui, tá? Para demonstrar, para pedir para que o relator, então, já de cara, confira efeito suspensivo para o recurso e suste os efeitos da decisão em primeira instância. 3, aí você vai requerer antecipação de tutela, se for o caso, né? Requer o recebimento no efeito suspensivo, a antecipação de tutela recursal e vai requerer, então, o provimento do agravo, que daí é a questão de fundo, a questão de mérito mesmo do seu recurso. E aí você pode requerer o provimento para anular a decisão, no caso de você ter alegado alguma questão processual, né? Ou de reforma da decisão, na hipótese de você ter alegado aí uma questão na análise do próprio direito que a gente chama de error injudicando. Certo? Essa é a estrutura do seu recurso de agravo de instrumento e é muito importante que você atente para essa ordem aqui na apresentação dos pedidos, porque é uma ordem lógica na apresentação dos pedidos. Ok? Nós ficamos por aqui, era o que nós tínhamos para tratar a respeito do recurso de agravo de instrumento. Nós nos vemos na próxima, até lá!